Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal Drawing Tech Didactic. E nesse vídeo nós estaremos falando sobre os graus de proteção de invólucros de equipamentos. Vamos nessa. Então pessoal, o que significa, essa designação IP nos invólucros de equipamentos em geral? A sigla IP ela designa International Protection Code, ou seja, é um código internacional de proteção, né? Então, com esse código, é possível identificar a severidade daquele ambiente e como que deve ser a proteção desse invólucro para aquele ambiente em específico, né? Então são padrões internacionais, definidos por norma, que nós veremos mais adiante algumas das normas utilizadas, para classificar e avaliar o grau de proteção contra entradas de partículas e corpos ao interior deste equipamento, né? Além disso, não só corpos, mas também como partes do corpo, né? Então essa é a definição de código IP, né? Então é um código, uma identificação internacional que ela tem como objetivo aí especificar de forma adequada, de acordo com a severidade do ambiente, qual que tem que ser a proteção do invólucro, da proteção externa daquele equipamento, ok? Então, como eu disse, qual que é o objetivo de se identificar através do código IP, né? Para poder especificar, de acordo com a severidade do ambiente, quais componentes, quais produtos ou partículas podem estar ingressando ou não na parte interna desse equipamento, né? Então, todo equipamento ele tem um grau de proteção indicado aí para poder que ele trabalhe de forma dentro da sua plenitude, ok? Por exemplo, áreas onde contém esguichos de água, outras entidades que podem vir prejudicar o funcionamento do equipamento, então tem que ser um equipamento todo fechado, isolado. Já em áreas onde não tem esse risco, ele pode conter alguma abertura, até mesmo para questão de ventilação. Então, de acordo com o ambiente, se pode detectar um grau de proteção, do equipamento, da parte interna desse equipamento, ok? Então, algumas normas utilizadas aí, principalmente na parte elétrica, que é a NBR 6146, e a NBR 9884. Então, ambas essas normas elas são baseadas na norma IEC 60529. Então, essas normas da ABNT, elas possuem lá a especificação correta dos graus de proteção, dos IPs, de qual que é a indicação para cada tipo de trabalho que aquele equipamento vai estar sujeito e o ambiente onde ele estará instalado, ok? E como que é feita essa designação de IP, pessoal? Ela é feita através de dois algarismos, né? Um primeiro algarismo onde ele indica a severidade, ao grau de proteção contra elementos sólidos, e o segundo algarismo ele indica essa proteção contra a proteção de elementos líquidos, ok? E essa designação do primeiro algarismo ela pode variar, de 0 até 6, né? Então, de acordo com cada letra, cada algarismo, né? Então, quando eu tiver indicado o algarismo 0 aqui não tem proteção nenhuma, algarismo 1 que corpos estranhos com dimensões até 50 milímetros, né? Então a proteção bem muito grotesca, né? A proteção 2 contra corpos até 12 milímetros, proteção 3 contra corpos até 2,5 mm, proteção 4 contra corpos de até 1 milímetro de dimensão, proteção 5 contra a proteção de corpos mais menores, aliás, e já ao grau de poeira, né? Então já uma proteção aí com acesso bem restrito, né? E o código 6 é contra a penetração de poeira propriamente dita, né? Já no algarismo 2, essa designação ela vai de 0 a 8.
Então, da mesma forma, contra respingo de água, de líquido, né? Então, a proteção 0 sem proteção nenhuma, o dígito 1 contra pingos de água, na posição vertical, o número 2 contra pingos de água já com uma inclinação de 15 graus, o número 3, proteção contra água com inclinação de 60 graus, 4, respingos, 5 contra jatos de água, 6 contra imersão temporária, 7 contra a própria imersão e 8 contra submersão. Então, conforme a gente vai vendo que o número vai aumentando, o seu grau de proteção vai ficando cada vez mais propenso a impedir de materiais ou de qualquer líquido estar acessando do meio externo para o meio interno, ok? Então aqui nós temos uma tabela de proteção aqui de IP, é um exemplo, né? E entre aí estamos os IPs mais utilizados, né? Então, desde o IP00 sem proteção nenhuma, temos aí o IP44, por exemplo, aqui na quinta linha e na quinta coluna, né? Temos aqui o IP68, né? Que ele é totalmente lacrado e protegido. Então, essa tabela aqui ela indica de forma mais objetiva e mais direta os graus de proteção possíveis, né? Então, os espaços em branco nós vemos que são proteções pouco utilizadas, né? Mas que também é possível de se atingir, né? Mas porém essas que estão indicadas são as mais usuais encontradas aí no meio da indústria, ok? Pessoal, algumas observações a serem comentadas aí em relação à definição do grau de proteção de um invólucro, ok? A primeira análise que nós temos que ter em mente é que quanto maior for o valor desse dígito de identificação, mais resistência à inclusão, ao ingresso de agentes do meio externo para o meio externo esse invólucro considerar, ou seja, né? Mais proteção, mais protegido esse invólucro será para a ingressão de agentes do meio externo para o meio interno, né? E que quando um dos dígitos estiver especificado com um número 0, isso quer dizer que não existe proteção nenhuma de acesso de partículas ou de agentes externos para o meio interno do dispositivo ou do equipamento, ok? Outra questão a ser observada é a questão da falta de dados disponíveis, ou seja, em alguns casos é possível que nós encontramos em um dos dois dígitos a letra X, mas isso não vai nos dizer que não existe proteção. Lembrando que quando não tem proteção em nenhum dos dois casos, contra imersão de corpos sólidos ou imersão de corpos líquidos, ele é especificado com a letra 0. Nesse caso, quando tiver a letra X, é que não foi possível obter dados suficientes para que fosse feita uma definição, uma determinação de um dígito específico, né? Então, fica ali a letra X indicando que é um dado que não foi totalmente aí, onde se teve uma possibilidade de poder fazer uma definição correta, principalmente por falta de dados para essa definição, ok? Então, como exemplo aí para essa falta de dados, né, com a letra X, nós temos um invólucro, um exemplo com o invólucro IPX7. Então, se nós olharmos aí, ó, o dígito 7, né, contra a imersão de corpos líquidos, então ele tem uma excelente proteção, né, já está no número 7, sendo que a escala vai de 0 a 8. Então ele é muito bem protegido. Não é totalmente vedado ainda, mas ele tem uma excelente proteção, bem próxima do totalmente vedado, né? Já para a imersão de corpos sólidos, não se foi possível, nesse caso, fazer uma análise, um levantamento ou conter dados que fosse possível fazer uma especificação detalhada desses corpos a serem acessados, né, do meio externo para o meio interno. Então, dessa forma, especificou-se com a letra X, ok? Invólucros metálicos, pessoal. Então, na indústria, com o objetivo de se baratear o processo de fabricação,
padronizou-se alguns IPs aí básicos, usuais, para que não seja necessário para cada tipo de máquina você elaborar um projeto de invólucro específico, o que faria com que esse projeto ficasse mais caro e o custo total do equipamento também sofresse uma elevação devido a isso, né? Então, como tudo na indústria, o conceito de padronização na questão dos invólucros não é diferente. Então, padronizou-se alguns IPs aí básicos para que fosse possível aí baratear o custo de fabricação, ok? Então, para isso, quando é determinado que o equipamento a ser protegido ele vai trabalhar em ambiente externo, então padronizou-se o IP54 aí. E quando esse equipamento for trabalhar em ambiente interno, né, padronizou-se o IP23. Então, dessa forma, você não precisa fazer invólucros com vários IPs. Então, você padroniza e aí o custo de fabricação ele fica muito mais baixo do que ter que desenvolver um equipamento sempre com um IP diferente, né? Dígito adicional, pessoal. Essa é uma outra questão que, se nós pegarmos aí no passado, né? Nas primeiras publicações da norma IEC 601529, em algumas indicações de IP existia-se uma terceira letra adicional que especificava a proteção de acesso de parte de corpo, do corpo humano, né, naquele ambiente interno. Então, ela fazia essa menção desse terceiro dígito, né, o que hoje não é mais usual fazer. Então, hoje não se tem mais, não se utiliza mais esse terceiro dígito para a imersão de parte do corpo humano, né? Porém, ainda equipamentos antigos é possível que se encontre uma especificação com um dígito adicional. Porém, hoje, como eu disse, ressaltando, né, não é mais habitual fazer esse tipo de especificação com um dígito adicional. Esse dígito adicional, no passado, né, também ele é denominado como terceiro algarismo, né? Ele era especificado pelas letras A, B, C e D, e de acordo com essas letras, né, ela indicava a área, né, o acesso de abertura de acesso de corpos, de partes do corpo humano, né? Por exemplo, quando era a letra A, impedia o acesso das mãos; quando era a letra B, era um pouco mais fechado, então impedia o acesso dos dedos; quando é a letra C, impedia acesso de ferramentas com diâmetro de 2,5 milímetros; quando era a letra D, impedia acesso de fios com bitola de 1 milímetro, né? Então, conforme ia se passando, conforme vai se aumentando a letra, né, o valor da letra, esse fechamento, esse impedimento de acesso é ficando cada vez mais fechado, ficando cada vez mais difícil de se acessar esse ambiente. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos por acompanharem mais esse vídeo do nosso canal e peço que vocês possam estar dando um like nesse vídeo para que possamos continuar a postar novos conteúdos técnicos, ok? Inscreva-se também no nosso canal para que você possa receber as notificações de cada vídeo postado, ok? Mande seus comentários, suas dúvidas, suas opiniões, suas críticas e sugestões para que possamos estar cada vez mais melhorando os nossos vídeos, ok? E mande sua sugestão de novos vídeos, talvez a sua dúvida possa ser a dúvida de outras pessoas, e assim nós compartilharemos o conhecimento para todos, ok? E curta também nossas redes sociais, lá temos conteúdos exclusivos que talvez possa te ajudar. E por fim, visite nosso site www.drawingtech.com.br/didatic. Lá nós temos tabelas, planilhas, e-books e outros conteúdos técnicos disponíveis para ser baixados e assim você poder utilizar no seu dia a dia, ok, pessoal? Até a próxima.